é bom pra mim. Declare. Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Canta aí, João. Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom. Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Deus é bom pra mim. Declare. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim, O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele. Nas palmas, Sara Nossa Pena, a igreja mais linda do Brasil. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos em setembro e nesse setembro nós comemoramos a nossa independência. Então essa campanha de setembro é celebrando a nossa independência. Nós queremos que você seja independente, que o pecado, que os vícios, que as dificuldades e as circunstâncias não tenham poder sobre a tua vida. Eu vou ler um versículo aqui que está em 1 Tessalonicenses 5, diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenha-se afastado de toda forma do mal. Que a palavra dessa terça-feira seja uma palavra que vai fazer com que esses 3 versículos aqui, de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19, 16 a 22, estejam pregados na sua vida. Sejam gratos sempre, sempre. Não deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido, traga o seu problema, traga a sua circunstância difícil, traga esse momento que você está vivendo e juntos, como igreja, vamos colocar no altar do Senhor. Estou te esperando aqui na terça-feira. Terça-feira é um culto de milagre, terça-feira é um culto de confronto, terça-feira é um culto de transformação, terça-feira é de você trazer um amigo que está um amigo, um familiar, que está passando por uma situação difícil e complicada. É aqui, esse momento, um momento separado. Não deixe de orar. Esteja sempre alegre. Seja grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, olha só, não apague o Espírito que está dentro de você, que clama, que ora, que fala com Deus. Não despreze as profecias, ou seja, não despreze a palavra de Deus que vai sendo revelada nos cultos, mas põe à prova tudo que é dito e fique sempre com aquilo que é bom. Olha só, essa terça-feira é uma terça-feira de milagre e você é nosso convidado para entrar nesse momento, nessa circunstância. Nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão cercados ao nosso redor. Por isso, você vai tocar no manto do Senhor e os milagres vão acontecer. Você, sua família e todos aqueles que estão perto de você. Volto já. Em ti eu tudo posso. Declare pra ele. Não há limites. Minha força está em ti. Por quê? Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nas mãos, hein?
Te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa alegria que Tu coloca dentro de nós. Oh, aleluia. Independente do que aconteça, o Espírito Santo deposita em nós motivos. Ele faz enxergar os motivos que nós temos para agradecer, que não são poucos. Aleluia. Declara assim comigo, ó. Pode parecer que eu não esteja bem, mas só parece, tá? Tentando caminhar onde eu consigo ver, mas o Senhor está contigo, querido. Pode parecer que tudo ande mal, nós vemos pela fé, aleluia. Mas vejo pela fé o que Deus preparou. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. E as promessas? Tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em Tuas mãos. Porque, igreja, o que meu Deus vai fazer? O quê? Ele vai caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada nem ninguém. O que meu Deus vai fazer? Vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. E Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. E as promessas do Senhor? Tua promessa em minha vida. Declare isso. É bem-vinda. Sei que estou seguro em Tuas mãos. O que meu Deus vai fazer? Vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer? Vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra E o que Ele vai? O que meu Deus vai fazer? Vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer? Vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Aí você se pergunta: será que eu sou merecedor de tudo isso? Eu fiz tanta besteira, eu fiz tanta coisa errada que desagradou o Senhor. Será que as promessas de Deus ainda vai se cumprir na minha vida? Eu tenho uma palavra para você nessa noite, meu querido. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não importa o que você tem feito, não importa o que você tem dito, o Senhor está sempre disposto a te receber de volta. Então declare assim comigo, ó. Eu vou crer, vou confiar. E o quê? Ele vai fazer. Eu vou crer, vou confiar. Eu vou crer. Se você confia, declare forte, declare alto, porque as promessas vão se cumprir em sua vida. E eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar que o declare isso mais uma vez, diga. E eu vou crer,
nada nem ninguém vai impedir o que meu Deus vai fazer. A cada dia Ele te dá dizer comigo a todo instante: estou pronto pra receber o que meu Deus vai fazer. Vai mudar a minha história. Mais uma vez, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai dizer todos os dias: estou pronto pra receber. Só quem está pronto para receber, aplaude. Está participando do nosso louvor? Ah, que coisa boa. Coração aquecido, isso é muito importante. Você está conectado. Não basta você assistir o culto, você precisa estar conectado com ele, conectado com o louvor, conectado com as músicas, né? 1 Crônicas 16 tem assim: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Querido, hoje é dia de milagre. Hoje é dia de a gente apresentar para o Senhor nossos pedidos. Hoje é dia de nós sermos filhos. Filho, sim, sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sou filho do Deus de Israel. Eu sou filho do Deus das batalhas. Eu sou filho do Deus do Velho Testamento. E eu sou filho do Deus do Novo Testamento, onde eu aprendi da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Eu sou filho disso. Então eu quero tomar posse. Como tomar posse? Senhor, está aqui as minhas circunstâncias. Está aqui as circunstâncias que me cercam. Eu quero te pedir em nome de Jesus, me livra-me do mal, me livra-me do mal, me livra do mal, me livra do mal, eu te peço, em nome de Jesus. Que é a bênção desse culto hoje, da palavra, possa entrar no teu coração e fazer uma grande diferença. Deus te abençoe. Tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, ele me leva às águas tranquilas. Ele sempre nos leva à água tranquila. Esperarei em ti, pois eu sei que és fiel. Guardarei minha fé na tua palavra pela manhã. Tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Se tu és, eu posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não tem
as águas tranquilas. Entenderam? Entenderam? Vamos declarar isso para que nós possamos absorver melhor o que Deus quer falar conosco. Ele quer que você descanse nele. Ele quer que você confie nele. Nosso Deus não é um Deus qualquer, não. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já prometeu em seu respeito, para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Podemos descansar no Senhor. Assim diz Ele para mim, para você nessa noite. Assim diz o Senhor. Creia nisso. Vamos absorver. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, Ele me leva. Posso descansar? Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, Ele me leva às águas tranquilas. 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 O tempo todo Ele tem cuidado de nós. O tempo todo. Há poder no seu nome, Senhor Jesus. Há poder. Há poder. No ano da morte do rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a orla do seu manto cobria todo o templo. E serafins voavam por cima dele. E diziam: Santo, 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 Santo. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 voavam. Esse texto diz que a terra estava cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Isaías pergunta certa vez: Senhor, perdão, Deus pergunta: a quem enviaremos nós? E ele responde: envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Nós somos mensageiros do Evangelho. Nós somos aqueles que vamos levar aos cativos a palavra de libertação. Aos cativos, aos prisioneiros, palavras de liberdade. Aos que estão perdidos, palavras de reencontro com o Senhor, de resgate. Nós somos aqueles que vamos fazer a diferença na nação. Porque nós temos filhos, netos, que herdarão aquilo que nós estamos plantando hoje. Não esqueça que amanhã o movimento não é um movimento simples e qualquer. É a luta do bem contra o mal. Nós somos mensageiros de Cristo. Tenha fé nisso, convicção nisso. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar.
Jesus. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Aleluia. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Aleluia! Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima, acima de todo poder. No nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, declaro o inferno treme, o inferno treme. Em seu nome, os coxos, e em seu nome, os coxos têm que andar, os coxos andam. Levanta e anda, ei! E em seu nome, os cegos veem, os cegos veem. Aleluia, aleluia. E em seu nome, os mortos vivem, ei, os mortos vivem, aleluia. Ei. E mesmo aquele que esteja morto, se crer, viverá. Assim diz o Senhor. Mesmo que esteja morto, ainda assim ele viverá. Se crer no Senhor. Aleluia. Porque há poder no teu nome, Senhor. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Receba! Há poder em seu nome, Jesus. Receba! Pra curar, receba! Libertar. Cura, libertação. Receba! Porque no nome de Jesus há poder. Há poder, há poder. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Aleluia. Há poder em seu nome, Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Há poder no teu nome, Há Senhor. poder em Há seu poder nome, no teu nome, Jesus. Nós cremos assim, nós cremos assim. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Nós cremos, Senhor, nós cremos, nós cremos. Nós cremos. E nessa noite nós declaramos que este poder está sobre nós. Nós recebemos
nossa vida. Por isso clamamos nessa noite, há poder no teu nome, Pai. Nós cremos nesse poder, nós nos derramamos diante do poder do nome de Jesus. Nós nos dobramos diante do nome de Jesus, porque reconhecemos o teu poderio, Senhor, o teu senhorio sobre a nossa vida. Portanto, Senhor, nós estamos aqui, reunidos nesse lugar, reunidos nesse santuário, Deus, nessa casa de oração, para receber este poder, para receber cura, para receber libertação, para receber milagres, para ver milagres, para ver curas, para ver libertação, para promover milagre, para promover cura, para promover libertação, para pregar milagre, para pregar cura, para pregar libertação. Estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos o teu poder, recebemos o teu poder e queremos manifestar o teu poder, que nós sejamos canal pelo qual o teu poder possa fluir. Que nessa noite, meu irmão, que nessa noite, minha irmã, você receba o poder do Senhor na sua vida, o poder de Deus na sua vida, que é manifestado através de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Louvado seja o seu nome. Por isso, receba nessa noite o poder de Deus na sua vida, em o nome santo de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Aleluia! Seu nome, Isso é que é Deus. o inferno. Aleluia! Em seu nome, É por isso que o salmista disse: eu não tenho outro bem além de ti. os coxos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que está acima de todas as coisas. Seu nome, No nome dele, no nome dele, no nome os dele, cegos. no nome dele, tudo volta a ficar claro em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Aplauda ele, aplauda o Senhor. Aleluia! Levante as suas mãos para Deus. Levante as suas mãos. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, através do novo e vivo caminho que Jesus ortogou, através do véu. Levante as suas mãos e profetize isso: eu não sou mais escravo do medo. Hoje você tem autoridade para entrar na presença de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Profetize isso mais uma vez: eu não sou, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos dando início hoje à nossa campanha do mês de setembro, o poder da oração. O poder da oração. É um tema tão fácil, mas algo tão difícil de viver. Não é verdade? Sabe por quê?
É isso. O que é oração? O que eu preciso entender para que a minha oração se torne uma oração poderosa? E todas as vezes que nós trabalhamos um tema na campanha, é sinal que Deus quer que você aprenda algo e que isso se torne poder na sua vida. A minha pergunta é, por que muitas vezes você ora e a sua oração não funciona? Por que a sua oração não passa do teto? Por que a sua oração não chega a Deus? A Bíblia é um livro que nos ensina a orar. Lá em Gênesis 4, 26, o livro de Gênesis começa dizendo o seguinte, olha o que diz aí. Adão pecou, e aí ele começa a gerar, trazer uma nova geração, e então chega o seu filho chamado Sete. E Sete tem um filho que chamou Enos. E a partir de então, começaram a invocar o nome do Senhor. Começaram a orar. A história da humanidade começa com um homem que aprendeu a orar. E a Bíblia encerra com uma oração. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Olha como encerra esse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Então a Bíblia é um livro que ela nos ensina a orar, mas aí eu pergunto para você, o que é orar? Algumas orações, nós vamos às vezes a algumas reuniões de oração, e eu fico pensando, falo, meu Deus, será que o Senhor vai ouvir essa oração? Um dia eu estava orando, Deus, muda o coração duro da Amélia, muda a teimosia da Amélia. E Deus falou para mim, isso não é oração, isso é reclamação. Não é verdade? Isso é reclamação. Mas daí quando eu mudei, eu falei, Deus, muda a minha vida, muda o meu coração. Aí Deus falou, agora sim, isso é oração. Muitas vezes nós usamos da oração aquele coração duro, aquela pessoa isso, aquilo, isso não é oração. E aí eu pergunto para você, então o que é oração? Oração é uma comunicação constante do meu espírito com o Espírito de Deus. Vou repetir. Oração é a comunicação constante do meu espírito com o Espírito de Deus. Você está lá lavando a sua louça, está orando, comunicando com Deus. Você está lá dirigindo o seu carro, você está orando, comunicando com Deus. Acorda no meio da noite, glorificando e engrandecendo o nome de Jesus. Isso é oração. Oração é uma comunicação constante do meu espírito com o Espírito de Deus. E a Bíblia tem N exemplos de orações. Por exemplo, Jacó lutando com um anjo. Jacó foi orar a Deus, porque ele ia enfrentar o seu irmão, a ira do seu irmão, e ele começou a orar, e de repente apareceu um anjo, e começou a lutar com Jacó, e Jacó com o anjo.
até que lutou a noite inteira. E de manhãzinha, ele tem a sua resposta. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E porque ele orou 3 vezes ao dia, e porque ele orava constantemente, ele foi acusado. Foi jogado nas covas dos leões. E Deus poupou a vida de Daniel, porque era um homem de oração. Davi escreve o livro de Salmos. Nós estamos meditando nesse mês, nas nossas devocionais, sobre o livro de Salmos. Salmos nada mais é de que orações e orações. Paulo e Silas estavam presos no cárcere. E a Bíblia diz que a única coisa que eles sabiam fazer era orar e adorar a Deus. E de repente a oração deles toca o céu. As cadeias são quebradas, a prisão abala, as portas são abertas. Por quê? Porque estavam orando. A Bíblia diz que Pedro foi preso. Pedro estava lá preso, todo acorrentado, mas a igreja orava constantemente por Pedro. E lá vai o anjo do Senhor, entra no cárcere, quebra as cadeias, toca Pedro e fala: Pedro, vamos embora. Até então Pedro pensava que era uma visão, que estava tendo uma visão de um anjo. Até o ponto que ele chegou no portão de saída para a cidade. E nós pensamos que portão automático é algo atual, mas naquela época já tinha. A Bíblia diz que automaticamente os portões abriram. O anjo só. Por quê? Porque a igreja orava. A igreja estava orando. Então, a oração que traz o poder de Deus, a ação de Deus. A Bíblia está cheia desses exemplos. Jesus orava constantemente. Jesus orava constantemente. Jesus ia no Monte das Oliveiras para orar. Eu falei para vocês que nós estaríamos meditando sobre o poder da oração líquida. Né? O que é a oração líquida? Todas as vezes que você chora em oração, há um anjo ali colhendo as suas lágrimas. Olha o que diz o Salmo de número 56, 8. Vocês estão aí, igreja? Vamos lá, Salmo de número 56, 8. Olha o que diz. Tu contas as minhas vagueações, quando estou pensando, meditando, pensativo. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Põe as minhas lágrimas no teu odre. A Bíblia conta em Lucas capítulo 7, que Jesus estava na casa de Simão, e chega uma mulher, e ela senta aos pés de Jesus, e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Às vezes nós pensamos assim, né? Como é que pode uma pessoa chorar ao ponto de lavar o pé? Mas havia o costume naquela época das mulheres, quando elas choravam muito, elas colhiam as suas lágrimas num vaso. Se você for em Jerusalém, na igreja de Madalena, lá nos tetos da igreja tem vasos, lembrando de quando ela trouxe o seu vaso de lágrimas e despejou aos pés de Jesus. Deus é Deus que ouve a sua oração. E quando a sua oração torna-se oração líquida, quando você começa a chorar
nas suas orações, há um anjo que colhe as suas lágrimas e coloca diante de Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui. Põe as minhas lágrimas no teu odre, põe as minhas lágrimas no teu vaso, porque há uma medida, querido. Há uma medida quando você clama diante de Deus, quando você ora diante de Deus, há uma medida o clamor, quando o vaso enche, o anjo é liberado. Vocês não estão acreditando. Atos capítulo 10, olha o que diz a história aí de Cornélio. Atos capítulo 10. Cornélio estava orando, e a Bíblia diz que, de repente, ele viu um anjo. Atos 10, 4. Olha o que diz o 4. Ele viu o anjo, o qual, fixando os olhos no anjo, e com muito medo, atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas ofertas. João Ferreira de Almeida, quando traduziu para o português a Bíblia, ele usou esmola. Mas esmola ninguém quer receber, né? Muito menos Deus. Mas se falar numa oferta, queria tanto te dar uma oferta, poxa, queria dar uma esmola. Então Deus também não recebe esmola, Deus recebe ofertas. E aí diz aqui, as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Todas as vezes que você chora, todas as vezes que a sua oração se transforma em oração líquida, um anjo colhe as suas lágrimas, coloca no vaso de Deus, e a hora que cumpre a medida, meu irmão, o anjo do Senhor é liberado para a sua vida. Nesse mês, Deus vai liberar anjos trazendo respostas para a sua vida. Todas as vezes que a igreja propõe uma campanha, a proposta dessa campanha é vinda dos céus, porque é aquilo que Deus quer fazer. Ele quer responder às suas orações. E eu disse para você que oração é uma comunicação constante do meu espírito para com o Espírito de Deus. Agora, como orar? Romanos 8, 26, olha o que Paulo diz à igreja de Roma. E aí você pergunta, como orar? Como orar? Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos orar como se deve, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu vou orar? Não sei, mas eu tenho um amigo que está ao lado, o Espírito Santo. Ele me ajuda nas minhas fraquezas e ele me ensina a orar. Eu conheci um pastor que ele e a esposa oravam 10 horas por dia. Um dia eu perguntei para ele assim, poxa vida, como é que você acha assunto para orar tanto assim? Ele falou, sabe o problema da igreja brasileira? Ele era nigeriano. Ele falou assim, o problema da igreja brasileira é que nós não aprendemos a orar a palavra. E essa era uma inveja que eu tinha desse pastor. Eu tinha uma inveja, falei, poxa, como orar 10 horas? Aí nós fomos para um encontro de pastores, uma vez, e puseram lá uma listagem. E ficamos a manhã inteira. Orava, era N pedidos. Eu orava, falei, meu Deus, está virando mantra já, né? Porque pede, repete, pede de novo e vai pedindo a mesma coisa. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, Deus, se eu ficar aqui o dia inteiro, eu fiquei pensando comigo mesmo, se eu ficar aqui o dia inteiro, repetindo essa listagem, eu vou morrer.
vou morrer de tédio. Eu pensei comigo mesmo, vou morrer de tédio. Eu falei, Deus, me ensina a orar. E aí eu peguei o livro de Salmos, falei, vou ler Salmos, porque Salmos são orações. Isso comecei meio-dia. Cheguei no 10, daqui a pouco cheguei no Salmo 20, e orando em voz alta, orando, o povo chegava para orar, e eu lá orando Salmo 30, 40, 50, chegou no Salmo 50, falei, pô, se eu cheguei no 50, eu consigo chegar no 70, continuei orando Salmos. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas para as mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e o desprezo do soberbo. E aí foi, orando desse jeito. Daqui a pouco cheguei no 100, falei, pô, se eu conseguir chegar no 100, eu vou conseguir chegar no 150, que são 150 salmos. A hora que eu vi que eu terminei o livro de Salmos, era 7 horas da noite, comecei meio-dia. Eu falei, agora eu entendi o que é oração. Naquele dia eu entendi o que é oração. Orar é declarar a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem uma aliança com a sua palavra. A Bíblia diz que depois que Deus fez tudo, que Ele falou tudo, Ele se submeteu à sua palavra, e por isso quando você ora a palavra de Deus, Deus não pode voltar atrás de sua palavra, e Ele tem que cumprir fielmente. Então, como orar? Aprenda a orar a palavra. E graças a Deus, este mês de setembro, nós estamos aí orando salmos, meditando salmos. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Certa vez, os discípulos de Jesus chegaram para ele e pediram, Senhor, os discípulos de João Batista aprendem a orar. Até agora o Senhor não nos ensinou a orar. E Jesus então gasta um capítulo todinho ensinando sobre o que é oração e como orar. Mateus capítulo 6 é o capítulo da oração. E Jesus então ele ensina 3 coisas aqui que fazem parte da oração. O subtítulo desse capítulo é Ofertas, Oração e Jejum. Nós achamos que orar é só você falar com Deus. Não, as suas ofertas também são formas de oração. O anjo não falou aqui para Cornélio? Eu vim por causa das suas orações e das suas ofertas. Quando você traz a sua oferta no altar, você está orando. Você está orando. Nós como crentes, nós como cristãos, acostumamos com algumas coisas. E fazemos algumas coisas sem entendimento. E aí então Jesus começa a ensinar os seus discípulos dizendo, olha, tenham entendimento ao praticar essas coisas. Vamos lá. Mateus capítulo 6, Jesus começa dizendo assim, verso 1, guardai-vos de fazer as vossas ofertas diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando deres as vossas ofertas, ajudar alguém, não faça tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a resposta. Já receberam o seu galardão. Uma vez que você faz e as pessoas te elogiam, você já recebeu resposta daquilo que você fez. É isso que Jesus está falando. Faça diante de Deus, para que Deus recompense você. Quando deres alguma oferta, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua oferta seja doada em secreto. E teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo recompensará você publicamente. Deus quer responder o clamor da sua oferta quando você põe aqui no altar, publicamente. Você faz em secreto, mas Deus te abençoa publicamente. Quando orares, não sejam como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Fulano ora tão bonito. Nossa, algumas pessoas falam, eu não sei usar essas palavras que você ora em oração. Fala, use a sua, porque Deus vai ouvir. Amém? Não preocupa se você ora bonito ou feio. Aprenda a orar a Deus. Não faça para homem, faça para Deus. E orando, não useis de vãs repetições. Irmãos, pede. E sabe que Deus vai responder. Às vezes a gente fica assim, Deus, eu queria que o Senhor fizesse esse milagre na minha vida. Daqui a pouco você volta e fala, Deus não esquece, hein? Você dá uma volta, fala, Deus, o Senhor está lembrando, né? Irmão, saiba que se você pediu segundo a palavra de Deus, Ele vai responder. Ele não esquece, Ele não esquece. E aí Jesus começa a dizer o seguinte, porque os gentios repetem demais, pensando que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes. Antes que você peça, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus já sabe. E aí Jesus nos ensina uma oração, e nós, evangélicos, às vezes não oramos essa oração, porque a gente veio do catolicismo, e a gente não quer lembrar, às vezes, de onde a gente veio, mas essa é uma das orações mais poderosas que Jesus ensinou. Irmãos, se você não sabe orar, ora o Pai Nosso, não é reza não, ore. Ore o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração mais poderosa da Bíblia. Sabe por que é a oração mais poderosa da Bíblia? Porque foi Jesus quem ensinou. Algumas pessoas falam assim, não, a oração é uma oração modelo. A gente que estuda a Bíblia, tem coisas na Bíblia que é para ser feito. Que é para ser feito. Por exemplo, a ceia. Eu tomo a ceia porque foi só uma... Não, há poder de Deus na ceia. Há poder de Deus no batismo. E há poder de Deus nessa oração do Pai Nosso. Vocês não entenderam ainda. Quando você toma ceia, a ceia libera poder de Deus para a sua vida. Ah, não, Jesus mandou só fazer em memória. Não é? Deus não nos manda fazer algo por fazer. Deus nos manda fazer algo para liberar o poder de Deus. Assim como uma pessoa, quando é batizada, é liberado o poder de Deus para a vida dela ali. Assim também, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, é uma oração que libera poder de Deus para a sua vida.
E aí Jesus então começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E ele diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Você rezou. Agora eu quero ensinar você a orar. Pai nosso, tu que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso, o sustento que o Senhor tem para a minha vida hoje, dá-me. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado e aprendido a perdoar aqueles que me ofendem. Não me deixes, Deus, cair em tentações e ilusões, mas livra-me do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Não sabe o que orar? Ora o Pai Nosso. Não sabe o que orar? Pega o livro de Salmos, vai orar Salmos. A bispa tem nos ensinado essa semana sobre a diferença de murmuração e lamentação. Você pode lamentar: Deus, está doendo demais, tá? Mas eu não vou murmurar. Ah, Senhor, porque o Senhor não faz. Ah, Deus, porque o Senhor não olha para a minha vida. Isso é murmuração. Está entendendo? Então Jesus começa a ensinar aqui princípios de oração. O ofertar é uma forma de oração. O você entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a orar a Deus, apresentar a Deus as suas orações, as suas súplicas, e apresentar a Deus ações de graça, Deus vai ouvir a sua oração. E aí ele continua dizendo, outra forma de oração é o jejum. Ele disse, porém, aí ele continua dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, que é uma forma de oração, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto. Triste. Por que você está triste, irmão? Estou jejuando. Por que você está calado? Estou jejuando, irmão. Está difícil. Olha lá. Desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Deus falou aqui, Jesus falando, você já recebeu. Se as pessoas começaram a glorificar aquilo, tu, porém, quando jejuardes, unge a sua cabeça, a tua cara, levanta o seu rosto. Está feliz hoje? Estou muito feliz. Está morrendo de fome, mas estou feliz. Não é verdade? Para que não pareça aos homens que jejua, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, aquilo que você não faz para aparecer, mas você faz porque é a sua essência diante de Deus. Deus te recompensará. Deus te recompensará. Aleluia. Você sabia que há uma oração na Bíblia, que é a oração mais curta da Bíblia, mas se tornou em uma oração? Olha lá o que diz
Mateus capítulo 14, verso 30. Essa é a oração mais curta da Bíblia. Pedro estava afundando. Estava andando sobre as águas, experimentando o sobrenatural, de repente começou a afundar. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A oração mais curta da Bíblia, mas que teve uma resposta automática do Senhor Jesus. Amém? Talvez você não saiba orar nessa noite. Talvez você que está me vendo pela TV não sabe orar. Mas se você disser: Senhor, salva-me, e levantar as suas mãos para Ele, Ele estenderá a sua mão e tirará você desse tormento, tirará você desse momento em que você está se afogando. Aleluia, aleluia. Algumas orações, elas podem ser impedidas. Algumas orações Deus não ouve. É importante nós entendermos qual é o tipo de oração que Deus ouve. Pedro, falando à igreja, ele diz assim: olha, aprenda a orar para que as orações de vocês não sejam impedidas. Algumas coisas podem impedir a minha oração. Impedir o quê? Impedir de que o anjo de Deus traga a resposta. Impedir de que Deus libere a sua palavra. Vamos lá. Aprender como orar e como fazer com que minha oração se torne uma oração poderosa. João 14, 13, 14. Olha o que diz. João 14, 13, 14. Eu tenho 1 minuto para encerrar com vocês. Vamos lá. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aprenda o seguinte: quando a Bíblia repete a mesma coisa 2 vezes, é porque isso é importante. E Deus tem urgência em fazer. Os sonhos do faraó foram 2, mas tinham o mesmo significado. José falou assim: olha, foram 2, mas tem o mesmo significado. Porque Deus tem urgência em fazer. Deus quer ouvir a sua oração. Por isso ele repete aqui 2 vezes. Tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Até agora você não pediu nada. Peça para que sua alegria se cumpra. Peça em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Pedir em nome de Jesus, crendo. Crer. Tiago 1, 5 e 7. Olha o que diz Tiago 1, 5 e 7. Que ele está falando sobre a oração. Se algum de vós tem falta de sabedoria, tem falta de alguma coisa, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Próximo. Peça, porém, com fé, crendo, e não duvide em vossos corações. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que ele está dizendo aqui? Já viu a onda? Ora crê, ora não crê. Aí eu peço, mas não acredito, duvido, volta. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 14, que Abraão, quando orava, ele orava com fé. E olha o que diz a partir do verso 17, o qual creu a saber que Deus vivifica os mortos. Ele cria e chama as coisas que não são como se fossem. Deus chama as coisas que não são como se fossem.
E aí ele, em esperança, creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu corpo, não olhou para o natural, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé foi fortificado, dando glória a Deus, estando convicto, estando certo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Jesus contando um exemplo de oração. Ele pega o filho pródigo. O filho pródigo foi para o pecado, perdeu lá todos os seus bens, perdeu tudo que tinha no pecado, longe do pai, começou a viver na miséria, mas ele disse consigo mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele dizia consigo mesmo: eu vou voltar e vou falar. Essa é uma oração que toca o coração de Deus, quando você entende a sua miséria, quando você entende os seus limites, as suas dificuldades, e volta dizendo: eu preciso voltar para a casa do Pai. Você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa voltar para Deus. Você que está me ouvindo agora, você precisa voltar para o Pai. E aí quando ele chega lá diante do Pai, prostrado, e diz: Pai, pequei contra os céus perante ti, as suas orações começaram a ser ouvidas. Quando aquilo tocou o coração de Deus, o coração do Pai, o Pai falou: troca as roupas, troca as vestes, troca as sandálias, dá autoridade novamente. Quando você ora diante de Deus, Deus começa a fazer isso com você. Quando você prostra diante do Pai e começa a orar, Deus troca as suas vestes sujas por vestes limpas. A autoridade que você tinha perdido, Deus te dá novamente. Deus traça um novo caminho para a sua vida. É assim, irmãos, o coração do nosso Deus. É assim o coração do nosso Deus. Deus quer ouvir as suas orações, mas as suas lágrimas precisam ser derramadas no altar. Amém? Nós estamos aqui com um vidrinho, com um vasinho. Todas as vezes que você chorar diante de Deus, você vai pegar o óleo dessa unção, ungir sua cabeça e falar: Senhor, colhe as minhas lágrimas, colhe as minhas lágrimas. Sai do seu lugar, vem aqui pegar o seu óleo, vem aqui pegar aquilo que representa a sua oração, o seu clamor, e fica no altar, derramando a sua lágrima. Se você tem clamado, chorado diante de Deus, venha derramar as suas lágrimas no altar. Faltaram alguns aqui. Amém. Quantos aqui têm chorado na presença de Deus? O altar é o lugar onde você põe as suas lágrimas. Acabaram os nossos vasinhos aqui,
mas vamos providenciar mais para as terças. Fica em pé no seu lugar. Vamos declarar essa oração mais poderosa da terra. Profetize isso, cante isso. Tua vontade seja feita. Levante as suas mãos e declare isso. Como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é Oh! nos céus. Deixa o céu descer. Profetize isso, profetize isso. Deixa o céu descer. Oh Deus, Deixa o céu descer. oh, aleluia. Deixa o céu descer. Pois Deus é o reino, Deus é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deus é o rei. O poder, a glória pra sempre, Oh! sempre. Amém. Pois Deus é o reino, Deus é o poder e tua. Pois Deus é o reino, Deus. o poder e tua é a glória. Oh! Pois Deus é o reino, Deus, o poder e tua é a glória pra sempre, sempre. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Você que tem buscado um milagre de Deus, você que tem chorado diante do altar, começa a declarar: Senhor, assim como aquela mulher derramou as suas lágrimas aos pés do Senhor, assim como aquela mulher derramou as suas lágrimas, e o Senhor liberou uma palavra para a vida dela. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A palavra de Deus declara que estava Ezequias. Ezequias recebe uma palavra. Ezequias recebe uma palavra dizendo: olha, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ele começou a chorar diante de Deus, virou o rosto para a parede e começou a orar. Deus, lembra da tua palavra. Lembra, Senhor, que eu tenho andado sobre a tua palavra. Ele começou a clamar, e a Bíblia diz que Elias estava saindo do portão. Isaías estava saindo do portão. E Deus falou: volta, volta, volta. E diz para ele que ouvia as orações dele e as lágrimas dele. Meu irmão, Deus está ouvindo a sua oração e Deus está vendo as suas lágrimas. Há uma palavra do céu sendo liberada para a sua vida nesse mês, nessa campanha. Há uma palavra do céu sendo liberada para a sua vida. Profetize isso, profetize isso. Oh! Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Aleluia. Pois Deus Deus é o reino, Deus, o
Amém. Senhor, o mesmo anjo que foi enviado até Cornélio, envia o anjo, Senhor, com a resposta do Senhor para a vida do meu irmão, da minha irmã. Envia o teu anjo, Senhor, trazendo resposta. Irmãos, há anjos de Deus neste lugar. Há anjos de Deus neste lugar, com respostas dos céus para a sua vida. Há anjos liberados dos céus, com respostas à sua oração, ao seu clamor. Oh! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai enxugar as minhas lágrimas. Eu creio que as minhas lágrimas, ó Deus, chegou diante do Senhor. Ó Deus, o odre, o vaso já foi cheio. E eu creio que chegou o tempo da resposta do Senhor para a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, este é um mês em que o Senhor vai responder orações. Este é o mês em que o Senhor vai responder o clamor e as lágrimas dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e responda o seu clamor, a sua oração. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Muita paz no seu coração. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E porque Ele está enchendo o seu coração de paz, porque você sabe que Ele vai responder a sua oração. Esta semana na sua vida será sobrenatural. Como que vai ser a sua semana? Diga para a pessoa do seu lado: Deus respondeu a sua oração. Essa semana vai ser sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus.